meu jovem, minha jovem do meu Brasil! Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos aqui mostrar o nosso time TVCAN 2021 para a rodada número 31. Mas antes, nossa última pontuação aí foi um pouco mais de 61 pontos. Nós estávamos aí com o goleiro João Ricardo do Ceará, que passou dos 5 pontos. Na laterais aqui estávamos com Guilherme Arana, que passou dos 10 pontos. Juninho Capixaba aí, que passou dos 7 pontos. Na defesa aqui nós estávamos com o William Arão do Flamengo e Júnior Alonso do Atlético Mineiro, que também pontuaram positivamente. Já no meio campo a gente não foi muito bem. Nós estávamos aí com Gustavo Scarpa, que fez -1. O Renato Augusto também fez quase 3 pontos. E o Everton Ribeiro, que tomou um cartão vermelho aí e negativou. E no nosso ataque aqui também não foi muito bem. O Hulk só fez apenas um pouco mais de 3 pontos. O Gabigol ainda conseguiu fazer um pouco mais de 10 pontos. E o nosso capitão Bruno Henrique, dobrando a pontuação, e fez quase 7 pontos. Nosso treinador era o Renato Gaúcho do Flamengo. A gente estava apostando muito aí no jogo do Flamengo contra a Chapecoense, mas acabou terminando 2-2 e fizemos apenas um pouco mais de 61 pontos. Mas nós estamos aí com um patrimônio de 145 cartoletas e uma pontuação total aí de 1.658 pontos. Nossa meta aí é bater 2.000 pontos até o final do campeonato e eu acredito que a gente vai conseguir bater essa meta. E antes da gente mostrar aqui o nosso time TVCAN 2021, quero lembrar vocês que o mercado fecha nesta quarta-feira, dia 10, às 6 horas da tarde, e faltando 1 hora para o fechamento do mercado, eu posto o meu time atualizado lá nas minhas redes sociais. Então, se você não me acompanha no Facebook, está aí na tela para vocês. Lá eu posto bastante conteúdo bacana, tudo sobre futebol e sobre o Cartola. E no meu Instagram também está aí para vocês. Me siga lá no Instagram, que lá eu também posto o meu time atualizado, faltando 1 hora para o fechamento do mercado. Beleza? Vamos voltar aqui agora para o aplicativo do Cartola. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos. Lembrando que o mercado fecha nesta quarta-feira, às 6 horas da tarde. E o primeiro jogo da rodada aí vai ser na quarta-feira, entre Atlético Paranaense e Ceará, às 6h30 da tarde. Lembrando que Cuiabá e Chapecoense já jogaram, então não vai valer para essa rodada. E também Grêmio e Fluminense, que vai jogar na terça-feira, não valerá para o Cartola. Então o primeiro jogo do Cartola é Atlético Paranaense e Ceará, às 6h30 da tarde, beleza? E o último jogo da rodada vai ser aí na quinta-feira, entre Flamengo e Bahia. Então vamos aqui para o nosso time TVCAN 2021, que vai com esquema tático de 4-3-3. O nosso goleiro aqui vai ser o Maílson do Ceará, tá desvalorizado, joga em casa contra o América Mineiro. O Maílson tem 29 jogos, 11 jogos sem sofrer gols e 118 defesas. É isso mesmo, ele faz bastante defesas, o Maílson. Ele não foi bem nessa última rodada, fez apenas 1 ponto, mas as rodadas anteriores aí, ó, como vocês podem ver no gráfico, ele sempre pontua bem. Então o Maílson aí do Sport é o nosso goleiro. Os laterais aqui, o primeiro lateral que vai aqui no nosso time é o Marcos Rocha do Palmeiras. Joga em casa contra o Atlético Goianiense, está valorizado. O Marcos Rocha tem 18 jogos, 7 jogos sem sofrer gols, também tem 61 desarmes, então o Palmeiras aí é favorito. Joga em casa contra o Atlético Goianiense, se eu não me engano o Palmeiras faz 5 jogos aí que não perde no Brasileirão, e Marcos Rocha aí é o nosso primeiro lateral. O nosso segundo lateral aqui é o Felipe Jonathan dos Santos, que joga em casa contra o Bragantino. O Felipe Jonathan tem 26 jogos, 11 jogos sem sofrer gols, 49 desarmes. Ele tá como lateral aqui no Cartola, mas ele tá fazendo alguns jogos aí no meio campo do Santos. Então as chances aí dele dar assistência ou até fazer gol é muito grande. Então o Felipe Jonathan aí do Santos é o nosso segundo lateral. Agora os nossos zagueiros. O primeiro zagueiro aqui vai ser o William Arão do Flamengo. Vai jogar em casa contra o Bahia. Ele tá como zagueiro no Cartola, mas ele joga como volante no time do Flamengo.
E o Ilharão tem 26 jogos, 1 gol, 10 jogos sem sofrer gol, 55 desarmes. Então ele já tem um gol aí, ele desarma. E como já começa com 5 gols, 5 pontos aí no SG, o Ilharão aí é o nosso primeiro zagueiro. O nosso segundo zagueiro aqui vai ser Bruno Mendes, do Internacional. Joga fora de casa contra o Juventude. O Bruno Mendes aí tá um pouquinho valorizado. O Internacional aí tá tentando buscar uma vaga para Libertadores. O Bruno Mendes ele tem 17 jogos, 10 sem sofrer gols, 42 desarmes. Ele que voltou agora, estava algum tempo sem jogar, mas estava fazendo umas pontuações boas aí quando estava jogando. Ficou um tempo machucado aí, voltou agora, já fez 5 pontos aí na última rodada. E Bruno Mendes aí fechando a nossa defesa. Agora vamos para o nosso meio-campo. O primeiro meio-campista aqui vai ser o mito Rafael Veiga. Tá jogando muito contra o Palmeiras, no time do Palmeiras. Vai jogar contra o Atlético Goianiense em casa, tá desvalorizado. Ele fez mais de 17 pontos nessa última rodada aí, mas na rodada anterior fez 22 pontos. Ele tá pontuando bem praticamente todas as rodadas. Tá com uma média aí de mais de 6 pontos. O Rafael Veiga tem 26 jogos, 9 gols, 4 assistências, também tem 39 desarmes, finaliza bastante o Rafael Veiga no time do Palmeiras. A gente não foi com ele na última rodada, colocamos o Gustavo Scarpa e se demos mal. Então dessa vez é Rafael Veiga, titular absoluto aí do nosso time TVCAN 2021. O nosso segundo meio-campista aqui vai ser o Nátio Fernandes do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também tá voando no campeonato. Vai ser muito difícil ele não ser campeão brasileiro esse ano. Vai pegar o Corinthians está querendo uma vaga aí para Libertadores, mas o Atlético Mineiro aí tá sobrando no campeonato, tá jogando bem. Vai ser um jogo muito equilibrado, na minha opinião. O Nátio Fernandes tem 21 jogos, 5 gols, 5 assistências, também finaliza bastante, tem 23 desarmes. E eu acredito que esse jogo aí vai ser um jogo de bastante gols para ambas as equipes. As duas equipes vão atacar. Então as chances de jogadores aí do Atlético Mineiro e do Corinthians pontuarem bem nessa rodada é muito grande. Vamos agora para o nosso terceiro meio-campista, que vai ser o Renato Augusto do Corinthians, que joga fora de casa contra o Atlético Mineiro. Como eu disse para vocês agora, eu acredito que vai ser um jogo aí de bastante gols. Os dois times vão atacar e vão fazer gols aí durante o jogo. E o Renato Augusto, que tem 13 jogos, 2 gols, já tem 18 desarmes, então ele chuta, finaliza bastante. O Renato Augusto aí no time do Corinthians é o nosso terceiro meio-campista. Agora vamos para os nossos atacantes. O primeiro dele vai ser o Hulk do Atlético Mineiro, que joga em casa contra o Corinthians. Está um pouquinho valorizado o Hulk. Ele que fez um pouco mais de 3 pontos aí na última rodada, mas ele está com uma média aí de mais de 6 pontos. O Hulk, que tem 27 jogos, 11 gols, 6 assistências, também tem 14 desarmes. Ele sofre bastante falta, o Hulk. Ele tem aí 66 faltas sofridas. É um jogador muito participativo aí no time na equipe do Atlético Mineiro. Então o Hulk aí é o nosso primeiro atacante. O nosso segundo atacante aqui vai ser o Bruno Henrique do Flamengo. Fez um pouco mais de 3 pontos aí na última rodada. Está com uma média de quase 7 pontos. Inclusive é o nosso capitão do time TVCAN 2021. O Bruno Henrique tem 18 jogos, 9 gols, 2 assistências. Também tem 28 desarmes, 48 faltas sofridas. Então Bruno Henrique é o nosso capitão, que joga em casa contra o Bahia, tá desvalorizado, e é o nosso capitão aí do time TVCAN 2021. E fechando o nosso ataque aqui, a gente vai com o Roger Guedes do Corinthians, que joga fora de casa contra o Atlético Mineiro. O Roger Guedes aí fez mais de 6 pontos nessa última rodada, sem fazer gol e sem dar assistência, tá com uma média de mais de 6 pontos. E como eu disse, o Atlético Mineiro e o Corinthians pode ser um jogo aí de bastante gols. E ele que tem 11 jogos, 4 gols, 1 assistência, o Roger Guedes aí do Corinthians. E o nosso treinador aí vai ser o Alberto Valentim do Atlético Paranaense, que joga em casa contra o Ceará. E se o Atlético Paranaense conquistar a vitória
e não levar gols, o Abelton Valentim aí tem tudo para fazer uma boa pontuação e continuar valorizando. Beleza, meu jovem, minha jovem no meu Brasil? Vamos agora para o banco de reservas. O nosso goleiro reserva aqui vai ser o João Paulo dos Santos, que joga em casa contra o Bragantino. O nosso lateral reserva aqui vai ser o Vitor Luiz do Palmeiras, que joga em casa contra o América Mineiro. O nosso zagueiro reserva aqui, por enquanto, vai ser o Pedro Jeromel, do Grêmio, que joga fora de casa contra o Fluminense. O nosso meio-campista reserva aqui vai ser o Nicão, do Atlético Paranaense, que joga em casa contra o Ceará. E o nosso atacante reserva, por enquanto, aqui vai ser o Borja, do Grêmio, que joga em casa contra o Fluminense. Beleza, meu jovem, minha jovem no meu Brasil? O nosso time TVCAN 2021 ficou no esquema tático aí de 4-3-3. O preço do time ficou um pouco mais de 144 cartoletas. Nosso capitão aqui é o Bruno Henrique, do Flamengo, mais o Hulk, do Atlético Mineiro, Roger Guedes, do Corinthians, e Rafael Veiga também do Palmeiras. Tem tudo para fazer uma ótimas pontuações aí também, ser capitões aí na equipe de vocês. E eu espero gostado do nosso vídeo. Deixe o seu comentário, a sua opinião. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.